E aí, gente, tudo bem? Gabriel aqui pra gente continuar a nossa série aí de tutorial de Flutter. Peço desculpas pela qualidade muito ruim aqui, ó. Essas luzes estão fazendo um pouco mal, um pouco de ruído aí pra imagem. Em geral, eu vou tentar gravar de dia, porque a gente tem a luz natural do sol, fica muito melhor. É, Porém, é que eu não queria deixar o primeiro vídeo aí muito parado, esperando novas coisas, e quem só viu o start ficar assim, ah, meu Deus, e agora o que que eu faço? Eu queria trazer pelo menos um segundo vídeo um pouco mais rápido. Então, enfim, sem mais delongas, vamos direto pro código. Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é tentar trazer um pouco melhor de qualidade. Então, aqui eu tenho um projeto gerado do zero, porém não se preocupa se você está com um projeto antigo aí que a gente fez, porque basicamente a gente vai fazer uma coisa muito simples. A gente vai deletar, vai começar deletando tudo que tem aqui para baixo. Então, basicamente, a gente obviamente vai ter um erro, né? A gente está tentando renderizar um homepage que não existe. Em geral, o Flutter não vai fazer nada, ele vai continuar funcionando normal. E o que que eu quero fazer nesse episódio? Esse episódio eu quero começar a criar widgets, então eu quero criar componentes customizados que recebem parâmetros e coisas do gênero, e começar a organizar um pouco mais o nosso código em diferentes pastas e coisas do gênero. Eu gostaria de perguntar inicialmente se vocês gostariam que eu explicasse mais sobre o Dart, a linguagem de programação em si. E minha opinião pessoal é que, em geral, se você sabe qualquer linguagem de programação, o Dart aqui, o objetivo do Dart não é a gente saber muito bem o que que é o Dart, como é que o Dart funciona. Isso a gente vai aprendendo enquanto a gente vai escrevendo código. É, é mais escrever código, escrever um widget, chamar um widget e entender como é que isso funciona. Um pequeno ponto que eu quero falar, antes de a gente dar continuidade, é que eu tenho uma extensão chamada Awesome Flutter Snippets. Eu recomendo que vocês baixem essa extensão, ela tem muitos snippets interessantes que fazem o desenvolvimento muito mais rápido. Eu vou estar usando ela, mas de qualquer forma eu vou estar explicando o que eu estou fazendo. Beleza, voltando aqui. Primeira coisa é que eu quero criar o homepage, uma página, fora aqui do nosso pacote inicial, né? Então, eu vou vir aqui no nosso lib. Então, o lib, novamente, é onde a gente vai escrever todos os nossos códigos. As outras páginas a gente só vai mexer quando a gente estiver mexendo com algo de nativo, ou já fazendo um teste, ali no teste, né? Mas, em geral, a gente vai estar aqui dentro do lib. E eu vou criar uma nova pasta screens e criar um home dentro dela. Porém, eu vou mostrar um jeito legal de fazer isso no VS Code. Se você tem outro terminal, se você tem outro IDE, se você está usando Android Studio ou qualquer coisa, cria uma nova página chamada screens e vai colocar um home dentro dela. O que eu vou fazer? Eu vou criar um new file, então eu vou criar um novo arquivo chamado screens barra home.dart. Então aqui eu estou criando uma página, uma pasta screens, automaticamente ele vai colocar o home.dart dentro dele. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vou estar usando aí, não é toda hora, né? Algumas grande parte do tempo a gente vai estar só criando arquivos normais. Como eu estou criando uma pasta e colocando o arquivo dentro, fazendo isso só para ser um pouco mais produtivo. Primeira coisa quando a gente está fazendo é dar um import. Dei um import enter para ele já fazer o negócio bonitinho, né? O aspas e o ponto e vírgula. E eu vou colocar material para fazer o import do material design. Então, isso usa o que o seu editor te dá como autocomplemento. Eu recomendo que use o VS Code, é um dos editores aí com melhor suporte. O Android Studio com certeza vai ter muita coisa boa também. Porém, enfim, se você está acompanhando as aulas, eu vou estar usando muita coisa que o VS Code faz para mim, porque é importante ter essa produtividade, certo? E aqui eu vou usar o nosso primeiro snippet, né, do package que eu falei, que é o stateless, no caso você escreve stateless w e dá o enter, ele vai criar um stateless widget. Você pode só escrever esse código, classe, nome da classe, que no caso eu vou chamar homepage, se estende de stateless widget, você cria um construtor para homepage ali com o key, isso aí é uma coisa que o stateless pede, e faz um build. Outra coisa, se você não fez aqui o build e você clicar no homepage, você vai ver que ele tem um create one missing override e ele já vai te dar o build de graça. Então é muito interessante que você tem muitas formas de fazer. Enfim, eu posso voltar aqui para o stateless, né, para quem fez o código. Você vai ver que ele já até retorna um container. E eu vou poder nesse container um texto chamado Hello World. Bacana. O que está acontecendo? Não aconteceu nada porque a gente tem que importar agora essa página no nosso main Dart, que é o nosso start do nosso aplicativo, e colocar para renderizar ele aqui no lugar do homepage, que é o que a gente já vem como padrão. Então eu vou começar importando. Eu vou importar do meu módulo. Você vê que ali em cima a gente faz um package Flutter. Aqui eu vou fazer um package Hello, que é o nosso módulo. Aí eu gosto de fazer assim. Você poderia fazer uma rota direta, mas eu prefiro fazer assim que fica um pouco mais organizado do que a gente está importando. E eu gosto de dar um espaço de acordo com o módulo do Flutter ou de qualquer outro third party libraries, assim, qualquer biblioteca que a gente instalar.
e o que está dentro do nosso código embaixo, né? Por isso dá uma organização interessante. Eu vou importar de dentro de screens, que é onde vai estar minhas páginas, e eu tenho home dart. Tudo autocomplete, gente. Usem o autocomplete, ele é o seu melhor amigo. E eu vou chamar aqui, ao invés de eu chamar agora my homepage, eu vou trazer o homepage que eu acabei de criar. Vocês vão ver que tem esse key aí, você não precisa passar, é uma coisa do próprio Flutter, mas no caso você tem que ter dentro do seu componente, eu creio que é uma coisa padrão. Depois a gente pode dar uma olhada melhor nisso, entender por que e quando usar. Eu entendo que se eu remover o key, ele vai funcionar também da mesma forma. Eu creio que é mais por uma questão de quando você renderiza lista e coisa do gênero. Provavelmente alguma coisa mais de Flutter mesmo. Mas se a gente não passa nada, funciona normal. Eu vou manter, porque ele tem isso como padrão até mesmo na nossa página inicial, né? Ele tem o key e o title. Então eu creio que é alguma coisa que o Flutter pode necessitar. Porém, vocês estão vendo aí que tá um pouco horroroso, né? Tá o Hello World ali todo vermelho, com linha amarela. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente está retornando uma página, e a gente está retornando essa página como um container. Porém, quando é a página principal, cada página que a gente tiver, a gente tem que retornar um scaffold, que é o que o Material Design define como uma página. Então, se eu trocar aqui agora para scaffold e colocar como o body desse scaffold sendo o nosso container, agora sim vai funcionar. Porém, está muito interessante também, né? O que acontece? Deixa eu colocar a vírgula aqui. Eu recomendo a vírgula porque a vírgula vai ajudar o Beautify a funcionar um pouco melhor. O nosso aplicativo está faltando uma coisa, que é a nossa barra, né, do topo. Em geral, se você quiser fazer uma página sem barra, você pode. Nesse caso, você teria só que fazer um safe area, exatamente, colocando assim. Você vê que agora ele, pelo menos, não está mais ficando ali no topo, né, na nossa barra do topo. Porém, em geral, você vai querer ter um seu app bar no seu aplicativo, falando, por exemplo, que essa página aqui, ela tem o title, né, de início, é a página inicial. Você pode colocar o nome do seu aplicativo. Porém, o que aconteceu aqui? O início ele não apareceu. O title, ele não é um texto, né? Então, se a gente fizer aqui um hover no title, ele é um widget. Então, a gente tem que fazer o texto, que é o widget de texto. Então, a gente tem muito detalhezinho que tem que prestar atenção. Vocês vão ver que eu estou escrevendo aqui, eu já sei o problema, porém é muito comum acontecer o erro, né? Você escrever um texto, não aconteceu nada, você ficar assim, o que está acontecendo? O meu aplicativo não está funcionando. Muitas vezes é alguma coisa de tipo. Então, use o seu editor novamente. Se eu escrevo aqui só início, se eu escrevo aqui só início, o que aconteceu? O editor ele te dá as dicas, gente. Então aqui ó, você vê que já está com erro. Isso é o bom de ter uma linguagem facilmente válida. Vai falar, o argumento do tipo string, ele não é assignável ao widget. Por quê? Porque não é string, é um widget. Então a gente tem que passar um texto aqui. E do mesmo jeito, você poderia passar aqui um row, por exemplo, que vai ter um children. E aí nesse children você coloca o texto. Vai funcionar da mesma forma. A diferença é que o row, obviamente, ele ocupa todo o espaço, então ele não vai ter esse automático centralize do iOS, né? Isso aí é o iOS que faz. Mas o bom é que eu posso colocar aqui novamente um icon que vai ser um icons.user e tem o user ali. Porém, vocês sabem que vocês podem fazer isso como action. Então, assim, tem muita coisa, você tem muito poder aqui. Eu quero inicialmente só fazer o título, não vamos complicar muito. O objetivo aqui é começar a organizar. Temos aí a organização feita, então agora a gente tem a nossa página home separada. Eu não preciso mais desse safe area, então vou remover esse safe area aqui. É um componente que a gente não vai precisar mais. Então beleza, continua tudo igual, normal, porque o AppBar ele já faz o safe area pra gente, certo? Hello World, tá funcionando, temos o aplicativo funcionando, sucesso. E você não precisa saber muito de Dart para entender o que está acontecendo. Você está retornando o scaffold. O que é o scaffold? É uma página, é um componente de página. Esse componente tem uma propriedade AppBar, que vai retornar para a gente essa barra bonita aqui no topo. E tem um body, que é no caso estou colocando um container. O que eu poderia colocar? Eu poderia colocar um center. Vocês lembram do center? Ele centraliza o nosso negócio. Eu poderia colocar um padding. E esse padding, eu poderia colocar um padding de, aqui no caso, ele é um edge insets. Então eu posso colocar um edge insets.all de 10. O que isso significa? Eu estou criando meu body e eu estou falando que ele tem um padding de 10, de todos 10 pixels, né, de todas as bordas do nosso sistema. Agora o nosso Hello World não está mais grudado ali, mas também não está centralizado. E eu poderia colocar um center aqui, no caso o center com o tilt.
e continua centralizado, porém agora a gente sabe que a gente tem esse page em volta para fazer um pouco mais bacana. Eu poderia voltar aqui para o nosso container. Quero voltar aqui para container. E dentro do container eu poderia colocar um paging. Olha, eu posso colocar um paging dentro de um container. Então aqui eu poderia fazer o mesmo efeito do paging. Eu poderia fazer que o container ele tenha o alignment, que no caso o alignment dele, ele aceita um alignment geometry. Vamos ver o que é o alignment geometry. Ponto, no caso, ponto lerp. Não sei. Aqui no caso ele é alguma outra diferente coisa. Porém, eu tenho certeza que eu consigo fazer um center aqui. Deixa eu ver o que alignment.center. Sim, funcionou. Vocês estão vendo que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu estou tentando ver quais são as propriedades que eu consigo enviar aqui. E é um pouco mágico, a gente tem muitas opções interessantes e é importante conhecê-las, é importante usá-las de uma forma inteligente para que o seu sistema faça muito mais sentido, né? Então aqui eu estou retornando um container. O container é o quê? Qualquer coisa. O container você consegue ter muita configuração de estilo, né? De alinhamento, constraints, cor. Posso colocar aqui que o meu container tem uma cor red. O que ele faz? Ele faz o background ficar red. É muito fácil fazer as coisas no Flutter. Então vou voltar ao normal. Tem o meu texto ali, tá funcionando legal. Eu poderia falar que o meu texto ele tem uma propriedade, né? Ele tem muitas propriedades interessantes. Eu poderia colocar um estilo. E o que é o estilo? É um text style. E o que o text style tem? Ele vai me falar o que eu tenho aqui como opção. Eu poderia colocar aqui. Ele tem muitas opções. Então eu poderia colocar um text baseline, que era o que a gente estava usando antes. Não era esse que eu queria, não. É um text size, font size. Poderia colocar um font size. E esse font size, ele é do tipo double. Poderia colocar aqui um 16.0. E beleza, tem um texto maior agora. Eu quero fazer esse texto um pouco maior. Tá um pouco mais bonito agora. E na verdade, eu quero retornar um botão. Então eu quero retornar aqui desse children, não mais um texto, mas uma coluna que vai ter o texto como filho. Então beleza, olha só, estou escrevendo muita coisa e usando o Beautify, gente. Usem o Beautify do seu editor de vídeo, do seu editor de código, porque ele faz muita mágica. Retornando o texto agora dentro de uma lista. Show. Ele foi pro topo. Então agora vocês podem pensar, por que ele está no topo? É porque na verdade a coluna é um elemento que ela ocupa toda a tela, né? Então ela já imagina que vai ocupar toda a tela. Então ele está centralizado, porém só verticalmente por conta do nosso container. Como que eu posso melhorar isso? Eu posso colocar na coluna um main access alignment, main access.center. Eu não estou escrevendo código, gente. Vocês vê que eu escrevo duas letras e penso main access alignment.center para o main access alignment. Ele vai e centraliza. É um pouco mágico, certo? Então siga o que o editor está te mandando e faça o uso do autocomplete. Muita coisa vai ser usando documentação. Falando em documentação, vamos ver um pouco da documentação aqui. Eu vou abrir aqui uma nova aba aqui no meu browser, dentro do Flutter. Então, deixa eu trazer aqui para nossa telinha. E vamos tentar fazer alguma coisa um pouco mais mágica aqui. Beleza. Temos o nosso Flutter aqui. Vou vir para as documentações, para a documentação do Flutter. Vou vir para o Widgets Catalog. A gente tem muita coisa para fazer. Eu queria fazer agora, usar um botão. Como que eu faço um botão aqui? Accessibility, Animation, Assets. Eu não vejo muito botão. Eu creio que o botão está dentro de Basics, né, que são os widgets básicos. E olha só, a gente tem muita coisa aqui dentro. A gente tem o App Bar, que a gente já viu, o Column, a gente já viu, o Container, a gente já viu. Aqui você pode ver muito mais informações do Column. Então aqui dentro do Column você pode ver como que faz para centralizar, para fazer coisas desse gênero. Nesse caso ele está renderizando dois textos e um expanded, que é um fitted box para Flutter Logo, que no caso ele está fazendo que isso fique de acordo ali com o tamanho desse column. Ele está usando aqui o alignment para fazer um alignment de start, fazer tudo centralizar no início. Então aqui ele vai ter muitas coisas, vai te mostrar todas as propriedades, qual que é o tipo de cada propriedade, métodos que você consegue usar. Então, enfim, é muito interessante, certo? Porém, o que eu quero é um botão. Então, vamos ver aqui, ó, Flutter Logo, Icon, Image, Row, Placeholder, Scaffold and Raised Button. Olha, Raised Button é interessante. Olha, tem até exemplos de como fazer um Gradient Button. Isso é interessante. É um botão interessante. Enable Button, Disable. Eles têm aqui muitos exemplos interessantes.
Então, vamos começar usando esse Reset Button. Então, aqui ele já mostra, ó, Reset Button, ele tem um OnPreset, que é quando você clicar no botão. Ele tem o Text Color, tem o Padding, tem o Child. O Child pode ser um container, olha que interessante, ele está colocando um container para fazer o Linear Gradient dentro do botão. E funciona de uma forma bem interessante, bacana. Então, vamos fazer básico. Então, vamos voltar aqui para o código, né? Deixa eu abrir aqui o meu simulador também. Então, beleza, vamos começar colocando logo depois do texto um Reset Button. Você vê que aqui, quando você está usando o editor, ele sempre completa as coisas para você. Se eu coloco um Reset Button assim, ele já vai renderizar para mim. Como o OnPressed está como nulo, ele é como um botão desabilitado, eu não consigo clicar. Então, só de trocar aqui para uma função vazia, agora eu já consigo clicar. Obviamente, a gente não quer que nosso botão seja assim, então posso passar um child. Como você viu, você pode passar um container, você pode passar qualquer coisa. Eu quero passar um texto normal. Eu quero passar um texto, por exemplo, de clica aqui. Olha só, temos nosso texto, tá bonitinho. Eu posso colocar, por exemplo, um style, né, de text style. E eu posso colocar que esse texto ele tem uma font size maior. Eu quero fazer que ele seja 18.0. E olha, o texto é um pouquinho maior agora. E é interessante que eu poderia colocar a cor do texto aqui, porém o próprio botão ele tem uma propriedade text color, que eu posso colocar um colors.blue. Porém, eu posso não querer um botão cinza, ele é um pouco feio. Então, eu vou trocar esse text color para black de novo, né? Ou melhor, eu vou removê-lo, tá normal, e eu vou passar uma cor pro botão. O color é a cor do botão. Então, se eu colocar azul, ele é azul. Se eu colocar green, ele é verde. Se eu colocar red, ele é vermelho. Então, ele é muito rápido esse fast reload, né, gente? Então, ele ajuda muito a gente ver o que a gente está fazendo. Porém, com vermelho, a cor preta fica um pouco estranha. Então, eu vou colocar o text color como branco. Tá um pouco mais bonitinho. Clica aqui. Que bacana. Eu posso fazer que esse OnPressed faça alguma coisa. Então eu quero fazer que esse OnPressed mude o nosso Hello World. Então a gente agora está pensando em criar um Stateful Widget. Como que eu transformo esse meu homepage em um Stateful Widget? Vamos ver como que é um Stateful Widget primeiro. Eu vou gerar aqui, ó, para a gente, um Stateful Widget. O Stateful Widget ele é um widget principal que cria um estado e chama esse estado e o estado é responsável pelo build. Então eu sei que esse meu stateless widget ele vai ser o futuro estado do meu widget. Então eu posso fazer de uma forma um pouco mais simples. Eu sei que o homepage stateless widget ele vai finalizar sendo o meu homepage state, estendendo de state de homepage, que vai ser o nosso stateful widget. E o homepage ele vai ter aqui esse construtor. Então eu vou criar o meu homepage, que vai ser um stateful widget. E ele vai ter o nosso construtor e ele vai ter um método chamado createState, né? Deixa eu clicar aqui que ele vai fazer o missing override para mim. E o createState, ele basicamente ele retorna o namestate, então eu poderia retornar aqui o meu homepageState. Assim como no JavaScript, a gente também tem arrow function aqui, você pode ver aqui no topo, obviamente, eu posso retornar diretamente usando uma arrow function e o nosso amiguinho aqui vai ficar um pouco mais bonito. E no caso, o meu tipo, ele é um state do stateful widget, que no caso, ele é basicamente um homepage state. Esse é o tipo dele. Então, eu vou remover aqui os códigos que eu usei aqui para me ajudar a ler isso e ver como é que eu mudei isso para um stateful widget muito rápido. Ele continua funcionando, é a mesma coisa. Eu posso dar um full restart aqui para ter certeza de que está tudo realmente funcionando. Show. Nosso botão está funcionando. Agora falta criar a lógica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável. Eu vou criar essa variável chamando texto e eu vou colocar como hello world. Vocês podem ter percebido, muitas vezes a gente está usando as variáveis, no caso é um string, né? Se eu não passo como string, será que ele já faz um... Ele já faz, exatamente. Eu vou colocar aqui esse texto como um texto. Tá funcionando. Você viu? Não precisei definir o tipo, porque como eu estou passando como string, no caso, eu posso, na verdade, eu tenho que declarar como var. Quando eu quero fazer um autocomplete aqui, não, uma identificação automática, eu declaro como var. Né? Você também tem um tipo dynamic, que aí no futuro a gente pode dar uma olhada. Porém, quando eu declaro como var e já estou inicializando, ele já sabe que isso aqui é uma string. Então não preciso definir. Interessante, né? Isso aí é uma coisa bacana para a gente saber. E eu tenho que ter uma função agora que vai atualizar esse texto. Vocês lembram como a gente fazia isso antes? A gente tinha que chamar um setState. Então eu posso criar uma função aqui em cima, né, para organizar um pouco o código, ou posso aqui dentro do meu Reset Button
na função onPressed, que eu estou chamando uma função anônima, eu posso criar um setState, que ele vai fazer, ele recebe uma função como parâmetro, né? Então um callback, e eu vou editar o meu texto para o meu novo texto. É só isso, gente. Eu agora clico no botão e ele atualiza para novo texto. Isso é uma coisa muito incrível, certo? Eu acho que o Flutter ele é muito simples de fazer as coisas e é muito interessante. E, enfim, essa é a mágica. Porém, a gente já fez algumas customizações aqui para o texto, para ele ter uma fonte grande. Eu coloco aqui um texto dentro dele, eu troco a cor, troco o texto. Se eu quiser usar esse mesmo botão em outra tela, eu vou ter que fazer toda essa configuração de novo. Porém, pode ter um jeito mais fácil, certo? Então vamos criar muito rapidamente, porque o vídeo já está grande, o nosso primeiro componente, que vai ser para fazer esse botão. Eu vou chamar aqui agora uma nova pasta, novamente, usando o components.slash. Então, dessa forma, eu vou criar uma pasta e já criar um arquivo dentro dela, e vou chamar de botão.dart, porque é o meu botão. Ficou um pouco estranho, mas é o meu botão. Então, eu vou importar o material Dart. Estou fazendo aqui rápido, usando autocomplete, porque eu não quero que o vídeo fique grande. Se você precisar, você dá umas pausadas aí e vai acompanhando e fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou criar um stateless widget, que vai ser o meu botão. Olha que bonito. O meu botão, ele vai retornar agora o meu raised button. Eu vou fazer uma coisa, não vou escrever código, né, gente? A gente está aqui no mundo do Ctrl+C, Ctrl+V, então eu vou só retornar o meu raised button. Só que eu quero duas coisas. O meu botão, ele vai receber o meu string, que vai ser o texto, e ele vai receber a função. Como é que a gente declara uma função? Você pode, sempre que você tiver com dúvida, você faz um hover no Visual Studio Code e você vai ver qual que é o tipo que você precisa. Nesse caso, a gente precisa do tipo função, function. E é isso, gente. Esse é o segredo. Eu vou declarar agora aqui um final function. OnPressed, eu vou colocar o mesmo nome para ficar um nome interessante, e eu vou receber o OnPressed e passar aqui, e eu vou receber o texto e eu vou passar aqui. Agora já ficou até um pouco mais legível, né? Então agora o meu botão, ele vai ter que receber um text e um OnPressed. E é isso. Eu posso até ter um botão, por exemplo, um texto default, que vai ser um submit, por exemplo, um enviar, se eu não passo nada, e o onPressed padrão, que vai ser nulo. No caso, se o padrão é nulo, eu não preciso passar. Beleza. Vamos voltar aqui. Agora eu quero usar o meu botão aqui, né? Então, vamos importar. Então, eu vou importar o meu botão. Vamos fazer uma coisa melhor? Não vou importar nada. Por que eu vou fazer um import? Se o meu browser ele pode fazer um import para mim. Então, eu quero trocar isso aqui para o meu botão. E no caso, eu quero remover tudo isso aqui. Eu vou passar como text agora. E onPressed é um onPressed. E agora eu vou importar o meu botão. Ele faz um auto-import para mim. Só subir aqui para o topo da tela. Eu dei o Ctrl espaço. Eu vou fazer de novo, fiz muito rápido. Se eu fizer essa coisa, eu peço muito desculpa. Eu dei o Ctrl espaço. Primeira opção aqui, ó, você pode ler que está escrito Auto Import From. Eu dou um Enter e ele vai fazer Auto Import para mim. Eu vou separar do Flutter para eu saber o que é meu pacote, o que é do Flutter e o que é externo, né? Isso é uma forma que eu gosto de fazer os meus códigos. E agora eu vou salvar e vocês vão ver o mesmo resultado. Clica aqui. Se eu não passar o clique aqui, o que acontece? É enviar, que é o meu texto padrão. Então eu vou enviar um texto, agora eu só envio o texto como string, é um pouco mais fácil. Eu posso falar aqui que eu quero cadastrar usuário ou mudar texto, que é o nosso objetivo. E no caso ainda está novo texto, né? Eu quero fazer um full restart para ele trazer o meu Hello World de volta, que é o meu texto padrão. E agora sim eu posso remover o texto. Tem outra coisa interessante que a gente pode fazer. A gente pode criar uma função chamada initState. Essa função, ela basicamente... Eu tenho que chamar o super initState aqui. Não, ok. Eu posso fazer aqui o meu texto. Ele é default Hello World, mas na verdade agora, após initState. Quando eu começo meu estado, no caso eu tenho que fazer novamente full restart para ver o resultado, primeira vez ele vai reiniciar após o initState. O que é o interessante do initState? É fazer um async. Vocês viram ali que eu posso retornar isso aqui como um async. No caso, é só retornar assim, ó. E aí eu poderia fazer aqui um fetch, né, um HTTP, que é uma biblioteca que a gente vai ver mais no futuro, .get, e buscar alguma coisa. E aí, com a minha resposta, né, no meu caso, final response, eu poderia dar um response.data, alguma coisa assim. A gente vai ver tudo isso mais pra frente, um pouco mais de mágica, mas é interessante que a gente tenha essa possibilidade. Nesse caso aqui, ele está reclamando o quê? Ele está reclamando que eu quero... que interessante. Como eu estou
só editando o texto, eu posso fazer isso com uma linha. Muito mais bonito, né? Então, se eu estou só trocando o meu texto, eu tenho a pause init state, ele segue a pause init state, mudar o texto, mudar o texto. Interessante, a gente criou um componente, criou um botão. Eu creio que essa aula aí está interessante, temos muita informação. Tem muita coisa, gente. Aqui eu recomendo vocês olharem a documentação e seguir outras coisas que eu posso fazer aqui no meu Raised Button. Vocês querem, por exemplo, fazer um botão um pouco mais com mais sombra? Eu tenho o padrão Elevation. Isso aí quase todos os componentes vão ter. E olha, eu consigo colocar mais sombra no meu botão, ele fica ali um pouco mais sombreado. Bacana, eu quero manter normal. Você pode, por exemplo, colocar o Elevation como uma propriedade do seu botão customizado que ele recebe e passa de volta para o seu botão. É muito interessante, você pode fazer qualquer coisa. Eu posso fazer um botão round, então vamos fazer um botão round. Eu preciso fazer um shape para o meu botão. É um shape, né? Ficar forte, ficar monstro. Qual é o tipo de shape que eu vou ter aqui no meu botão. E esse shape, ele é basicamente uma outra função que você vai chamar. E isso é muito interessante. Vocês vão ver que tudo aqui são funções dentro de funções. Posso falar que é um round rectangle border. Então eu tô falando que o meu botão ele vai ter um shape, né? A borda do meu botão ele é um rounded rectangle border. Se eu fizer isso, nada mudou, né? Porque eu tenho que definir uma propriedade que muito provavelmente, se você já trabalhou com CSS, você conhece, border radius. Você lembra dessa propriedade? E como que você define? Você chama uma função chamada border radius, e aí você pode falar em como você quer o seu border radius. Eu quero ele circular, e eu quero falar que ele vai ser um circular de 10. Mágico, certo? Se eu colocar que ele é um circular de 100, olha, ele vai ficar mais circular ainda. Se eu falar que ele é um circular de 1, vai ficar só um pouquinho, quase quadrado. Então, isso aí vai ser de acordo com o seu gosto, né? Você pode fazer um botão 100% circular como esse. Você poderia, por exemplo, colocar... eu entendo que não importa, ele tem um máximo, né? Que é um máximo 100%. E você consegue colocar ele como um circle. Eu não sei se ele vai ser aqui do border. Não. Eu entendo que ele vai ter coisas como um circle border. Nesse caso, circle border, eu entendo que ele vai ser pro shape, né? Shape, circle border, side. Você pode colocar uma cor. Eu entendo que se você só colocar o circle border, olha só, ele faz um botão círculo mesmo. No caso, ele fica um pouco estranho, né? Ele seria mais interessante se tem um ícone. Então, assim, explore a documentação, veja tudo que você tem. Esse vídeo normalmente ficou grande. O que vocês acham, gente? Se você está assistindo até aqui, eu gostaria de perguntar: você assiste vídeo grande? Você acha interessante que o vídeo seja grande para ter bastante informação? Você prefere que os vídeos sejam curtos, com menos informação, então uma coisa muito específica para cada vídeo? Por favor, tragam esse feedback para mim aí para eu tentar fazer isso para os próximos vídeos. Eu vou terminar por aqui. A gente fez aí muitas coisas interessantes, criamos páginas, organizamos em pastas, usamos import, criamos um componente próprio, criamos um componente com estado, mudamos estado. Vimos muita coisa de uma forma muito rápida. Eu entendo que é muito interessante aprender assim, porque você já vê o resultado muito rápido e vê o que está fazendo. Porém, o que a gente está fazendo ainda não tem muito sentido. Então, na próxima aula, eu gostaria de começar a construir algum aplicativo que faz alguma coisa. Então, vocês podem deixar aí sugestões, se vocês quiserem, nos comentários. Eu vou tentar ler os comentários desse antes de começar a gravar o próximo. Então, vamos lá, com muita força, vamos que vamos. Esses dois saíram muito rápidos porque eu quero dar uma introdução rápida, porém daqui pra frente a gente vai fazer muita coisa legal e pode ser que demore um pouco mais pro lançamento dos vídeos, ok? Um abraço, gente. Deixe seu like aí, se inscreve para ver os próximos episódios e até logo.